Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da palavra de Deus para a reflexão. Encontramos no livro do profeta Isaías, no capítulo 50, o versículo de número 4. Assim está escrito: O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. Aqui encontramos o profeta Isaías fazendo referência ao servo do Senhor no momento em que ele seria socorrido por Deus em virtude do ultraje que haveria de enfrentar. E dentro deste texto, desta maneira como o Senhor Deus mostrou-se solícito, presente e atuante na vida do seu servo, assim também nós podemos aprender e extrair lições que podem ser úteis na nossa vida, em saber a maneira como Deus atua quando, em momento de sofrimento, ultraje, tristeza, perseguição, pressão, ameaça, acusações, calúnias, enfim, toda sorte de coisas que têm a intenção de nos pressionar, aprisionar e derrotar. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, nós somos levados a crer que este Deus, que está sempre presente e atuante, ele tem os seus meios de chegar até nós nos momentos quando estivermos atravessando por alguma situação adversa, difícil ou perigosa, e é exatamente o momento em que Deus se apresenta, e a presença dele é real na vida de cada um que o serve, que o bendiz, que o adora, que o glorifica. Esta identificação entre o homem e Deus, ela deve existir, porque é nestes momentos em que nós sentimos quão dependentes nós somos de Deus. Quando tudo parece que está bem, cai o pensamento inútil na vida de muitas pessoas de acharem-se independentes do próprio Deus. Mas quando estes momentos difíceis aproximam-se, a pessoa não encontra recursos e saída em outras pessoas, no que possui e em si mesmo. Acha-se realmente alguém indefeso, preso àquela situação, e é aí realmente que se desperta no coração humano a dependência de Deus. E eles clamam então a ajuda de Deus. E Deus, que nunca esteve ausente, Deus que nunca rejeitou um pedido de ajuda, um clamor, uma necessidade daqueles que se dirigiram a ele, ele então vem em socorro destas pessoas e ajuda-as no momento necessário. O que o profeta está dizendo aqui, referente ao servo do Senhor, é que se não houvesse quem respondesse ou aparecesse diante do Senhor para que recebesse dele a sua palavra, a sua orientação para transmitir àquele povo, o próprio Deus, ele teria e tem o poder de fazer todas as coisas conforme a sua vontade. No entanto, ele decidiu partilhar a sua obra com o ser humano, criado à sua imagem e semelhança. Então, o Senhor Deus chama-nos para estarmos atentos diante da sua presença, porque existem coisas que ele quer revelar e conceder a cada um de nós. Então, dentro desse texto, para refletir, vamos fazê-lo sobre 3 coisas que recebemos do Senhor. Aqui neste versículo de número 4, que foi lido,
Diz assim: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita. O que é esta língua erudita que o profeta afirma com segurança que o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, uma língua que fale bem, uma língua que fale decentemente, uma língua que fale com fidelidade aquilo que recebe. Então ele diz: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, e explica a razão de ter dado esta língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma palavra boa ao que está cansado. Então, observe aqui, a razão de Deus ter dado uma língua erudita é que palavras sejam ditas, porém não é qualquer tipo de palavra. Não é uma palavra imoral, corrupta, torpe, desagradável, violenta. Não. Mas ele diz aqui: eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra. E o que é que se traduz por uma boa palavra? É uma palavra alegre, viva, uma palavra de fé, de esperança, de amor, de ajuda, de direcionamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. A palavra tem o poder de dar vida e tem o poder de matar. Em muitos lábios, na palavra está a morte, mas em outros está a vida. Aqueles que receberam e recebem do Senhor esta língua erudita é para que eles tenham uma boa palavra, uma palavra de alegria, de paz, de esperança, de amor, de encorajamento, uma boa palavra que vai promover edificação, crescimento, encorajamento, livramento e proteção. Tudo isso nós encontramos na palavra. E o próprio Senhor Jesus disse que de toda palavra que nós dissermos, ou seja boa ou ociosa, nós haveremos de dar conta diante do Senhor, porque pelas palavras seremos justificados ou condenados. E quando aqui o profeta está dizendo: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, é para que eu saiba dizer. E para eu saber dizer a tempo uma boa palavra, eu preciso aprender. E como é que eu vou aprender a dizer uma palavra boa? É estar próximo ao Senhor. Quem se aproxima de Deus, até o seu linguajar é transformado. E aquelas palavras que dizíamos antes, sem termos sobre elas nenhuma responsabilidade, mas não estando livre das consequências, agora é diferente. Agora nós nos posicionamos diante do Senhor e recebemos dele uma língua erudita, para ter uma boa palavra, para dar ao que está cansado. A palavra tem o poder de tirar o cansaço daquelas pessoas. Então, nós observamos o poder que há, então, na palavra de Deus. A palavra que nós devemos falar é aquela que recebemos do Senhor. Ela deve ser uma boa palavra e ela deve ser uma palavra para promover edificação. Quantas vezes as pessoas testemunharam ao chegarem na congregação para um culto, cansado, aflito, atribulado, com problema, e de repente uma palavra de Deus foi suficiente para tirar a preocupação, a canseira, o enfado, a tristeza, a tormenta. E a palavra anima, levanta. É como diz aqui, para dar uma boa palavra a seu tempo ao que está cansado. Então, esta língua erudita que recebemos é para isto. Não é para ser pedante, não é para demonstrar que sabe falar as coisas melhores do que os outros,
Não, mas é para ser um instrumento de Deus, um recurso para, com uma palavra, dirigir-se ao cansado, ao aflito, ao perturbado, aquele que está em perigos, que esta palavra tenha o poder de adentrar aquele coração e realizar ali um propósito de Deus. E ele disse, ele me desperta todas as manhãs. Quer dizer, todas as manhãs o Senhor Deus desperta o seu servo para dar a ele uma língua erudita e que ele possa proferir palavras boas. E diz, desperta-me todas as manhãs e desperta-me o ouvido. Então, primeiro eu preciso ouvir de Deus para depois, então, falar às pessoas. Então, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Então, nós precisamos, todos os dias, estar disponíveis para aprender do Senhor a sua palavra erudita para a nossa vida, para que sejamos um canal de bênção, um instrumento na vida de outros. Então, a primeira coisa que nós recebemos do Senhor é uma língua erudita, para que possamos proferir palavras boas. A segunda coisa que recebemos do Senhor está no versículo 5. O Senhor me abriu os ouvidos. Então veja, ao abrir-nos o ouvido, nós estamos prontos a ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Ele abre os nossos ouvidos para que possamos, em 3 situações. Primeiro, ouvir o que está sendo dito. Segundo, entender o que está sendo dito. Terceiro, discernir o que está sendo dito. Então veja o cuidado que precisamos ter em ouvir. O apóstolo Tiago disse que todo homem seja tardio para falar, mas pronto para ouvir. Então, quando nós nos dedicamos a ouvir, então nós vamos ter tempo para, primeiro, receber a palavra, que é ouvir, entender o que está sendo dito e discernir a intenção ou propósito daquela palavra que está sendo dirigida a nós. Então, tendo os nossos ouvidos abertos pelo Senhor, nós vamos então ouvir, entender e discernir. E no versículo de número 7, o profeta deixou escrito assim: porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que não me confundo. Por isso pus o meu rosto como um seixo e sei que não serei confundido. Então, a terceira coisa que recebemos do Senhor é a sua ajuda. Então veja, 3 coisas que recebemos do Senhor. Primeiro, o Senhor me deu uma língua erudita. Segundo, o Senhor me abriu os ouvidos. Terceira, o Senhor me ajuda. Em que coisas o Senhor nos ajuda? Ele nos ajuda a ouvirmos bem o que está sendo dito. Ele nos ajuda a falarmos bem com uma língua erudita e nos ajuda também a praticar nós mesmos aquilo que ouvimos e aquilo que falamos. Então deve haver em nós uma prática daquilo que ouvimos e daquilo que falamos. E quando nós praticamos, nós estamos cumprindo bem a nossa responsabilidade. Porque o bom não é somente ouvir e falar, ser um transmissor da palavra de Deus, ouvir dele e dizer ao que está cansado, aflito, com falta de esperança, de alegria, de paz, de direção, mas é também praticar aquilo que ouvimos e falamos, porque ela não é somente para terceiros, mas em primeiro lugar, a palavra de Deus vem para nós, para a nossa vida. Depois de nós, ela vai para outras vidas. Então, por isso, é que o Senhor nos ajuda a ouvirmos bem, nos ajuda a falarmos bem e nos ajuda a praticar o que ouvimos e falamos.
E por fim, fazendo isto, nós estaremos cumprindo bem a nossa responsabilidade, porque esta língua erudita, este abrir dos ouvidos, esta ajuda que o Senhor nos dá, não é para se perder, é para ser bem utilizada para a glória do seu nome. Então, lembrando que nós seremos responsáveis diante de Deus e das pessoas, pelo que falamos e pelo que ouvimos. Primeiro ouvimos, depois falamos, e somos responsáveis, tanto por uma coisa quanto por outra. Por isso precisamos ouvir bem, precisamos entender bem e precisamos discernir bem. E precisamos também falar bem, ter uma boa palavra, uma palavra que seja para edificação, de ajuda para quem estiver em necessidade. Então, dito isto, que possamos ser então gratos diante de Deus por tão grande ajuda que Ele nos dá, resumida nessas 3 coisas que recebemos. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, o Senhor Jeová me abriu os ouvidos, o Senhor Jeová me ajuda. Então, 3 coisas que recebemos do Senhor e que são úteis para o nosso dia a dia. Mas para isto, cada manhã, nós somos despertados pelo Senhor. Ele desperta-nos o ouvido para que possamos ouvir e aprender. Ouvindo e aprendendo, vamos falar com uma língua erudita e vamos receber a ajuda de Deus naquilo que estamos fazendo. Então, você está aproveitando-se do momento em que Deus lhe deu uma língua erudita, abriu os seus ouvidos e colocou a ajuda dele à sua disposição. Você está sendo um canal de bênçãos de Deus para a vida de outras pessoas? Nós precisamos estar bem atentos, porque temos responsabilidades diante do Senhor. Uma vez que Ele nos deu uma língua erudita, que Ele abriu os nossos ouvidos e que Ele nos ajuda, agora a responsabilidade recai sobre nós. Ser fiel e leal naquilo que recebemos e ser fiel naquilo que falamos a quem houver de necessidades. Então, que o Senhor possa contar comigo e com você, que nós sejamos este instrumento, este canal de bênção nas mãos do Senhor, que dos nossos lábios saiam palavras eruditas, palavras boas, de paz, de alegria, de amor, de fé, de esperança e que promovem edificação, direção e encorajamento. Que os nossos ouvidos ouçam bem, entendam bem e discernam bem o que Deus fala a nós. E que a ajuda do Senhor seja sempre presente na nossa vida, nos ajudando a ouvir bem, a falar bem e a praticar o que ouvimos e falamos. E isto tudo, do nosso coração, deve brotar uma expressão de gratidão por estas 3 coisas que recebemos do Senhor. Querendo Deus, amanhã retornaremos.